né? Tenho certeza que nós temos muito para aprender de Cristo, muito embora a nossa igreja fala muito sobre Cristo, né? Que é o tema central da palavra de Deus. Hoje nós vamos trazer assim um panorama bíblico do que é a cristologia de fato, né? É uma prévia do nosso material, da nossa apostila que nós vamos tratar aqui, pelo menos por um período de 2 meses, hein? Mais ou menos 8 aulas nós teremos, né? É um material menor do que de teontologia, no entanto, repito, uma matéria fundamental. Amém? Nós vamos orar, vamos pedir a Deus direção nesse momento, para que o Espírito Santo nos dê graça. Senhor nosso Deus, muito obrigado por aqui estarmos, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos rege, que nos orienta, que nos consola, que nos exorta e que nos anima, nos fortalece. Pai, nesta noite, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, é isso que te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bênção do Senhor, então, cristologia. Cristo é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Talvez vocês já ouviram isso, né? Mas, para quem está começando, como é bom, né, dar aula para quem está começando, que daí a gente vai mastigando e relembrando quem já sabe, né? Quem já conhece há muito tempo. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo é Cristo. Tipologia de Cristo, nós vamos estudar bastante aqui. Na última aula, até legal a gente fazer esse link, né? De teontologia. E lá no finalzinho da matéria, nós estudamos sobre o quê? Quem lembra? A Trindade. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Foi comprovado que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. E alguém perguntou na aula, mas aonde está o Filho no Gênesis? Meu Deus, está lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, está lá em João 1:1, mas Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o Senhor disse, haja luz. Já estava lá Cristo. Depois de muito tempo, ele disse, eu sou a luz do mundo. E a gente precisa fazer um exercício agora para aprender sobre Cristo. Que quando logo que se fala sobre Cristo, o que vem na memória, né? De nós? O Cristo, aquele que a gente tem no nosso imaginário, aquele que os pintores dos primeiros séculos pintaram lá, aquelas telas bonitas lá de Michelangelo, Picasso, aquele com os cabelos longos, é incrível que alguns com os olhos azuis, né? A barba grande, da cultura da época, não é isso? O incrível com os olhos azuis, porque eu falo que a etnia de Cristo não teria como ter olhos azuis, ele é judeu, né? Então, não conheço um judeu com olho azul, não conheço. Seria raríssimo, né? Mas é incrível, assim, nós desde pequenos ouvimos falar sobre Cristo. E cada um de nós temos uma imagem, sim ou não, em relação a Cristo. Sim ou não? Todos, quando pensam em Cristo, ó Senhor, Jesus Cristo, nós pensamos sobre isso, nós criamos uma imagem, nós vimos alguma imagem, existe uma imagem convencionada aí na internet, coloca ali Jesus Cristo, ela aparece quase em todos os lugares. Isso é natural, isso já comprova
a respeito da humanidade de Cristo. Sim ou não? Que Cristo veio na terra, não é verdade? Que Cristo passou por essa terra, fez milagres, maravilhas, e nisto nós cremos. É por isso que nós estamos aqui, né, gente? Glória a Deus. Todos nós cremos em Cristo. A matéria de cristologia, ela não vai tentar te convencer de quem Cristo é. Ela simplesmente vai dizer que Cristo é Deus. Então, a cristologia é uma matéria, é uma doutrina. Agora, falhou a minha caneta? Jesus, eu tenho outras ali. Não veio as canetas novas ainda, né? Falhou. Laís, pega para mim, faz favor, lá, outras cores que eu tenho ali. Bem no meio, sim. É uma doutrina. Doutrina, quem quiser anotar aí, cristologia é a doutrina de Cristo. Porque nós poderíamos dizer que é a doutrina de Cristo, mas é a doutrina do Messias. Olha que interessante isso. Que agora no grego, dá para ver aí, é Machia, assim, ó. Machia, que significa, vamos lá, o ungido. Eu ia perguntar, quem sabe? O ungido de Deus. Pronuncia para nós aí, Machia. Mashiach. Isso aí. Yeshua HaMashiach. Significa o quê? Jesus, o ungido. Olha que interessante isso. O povo hebreu, ele, em todo tempo, buscava o Messias. Qual é o atributo ou a função de um Messias? Eles esperavam, deixa eu trocar de cor aqui, o Cristo, dá para ver esse verdinho aqui? Ou ficou pior? O Cristo Redentor. Isso tem relevância, gente, em toda a matéria que nós vamos estudar. O Cristo Redentor, eles esperavam o ungido de Deus. Em todas as profecias apontavam que viria o Messias para libertar o povo da escravidão. O Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se vocês sabem, Cristo Salvador. Quem mora lá na Bahia? Qual é a capital da Bahia? A capital da Bahia é Salvador. Quem nasce em Salvador é o quê? Boa. O irmão respondeu baiano. É difícil de saber mesmo. Outras partes do nosso país, talvez nós saberíamos a maioria delas, né? Até um exercício que eu faço sempre, né? Capital da Bahia, Salvador. Capital de... E assim vai indo. Brasília fica fácil. Do Acre. E assim vai indo, né? Com as crianças, com o Nicolas eu faço isso. É um exercício legal, né? A gente saber. Mas quem nasce em Salvador é Sotério Politano. Isso. Por quê? Olha que legal. Porque Sotério significa o quê? Aqui, Salvador. Polis significa... Isso, podem falar, gente, sem medo. Eu, às vezes, peço ajuda.
Claro, não sei tudo. Polis significa cidade, soteropolitano. Nós vamos estudar a soteriologia para entender a missão salvificar de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor. Por quê? Porque é um atributo divino em Cristo. É um atributo de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Certo? Então, o Redentor aqui, quem sabe assim o significado de um Redentor? Ou, aqui nós vamos ler, né, um pouquinho depois, mas lá, eu sempre gosto de citar o último capítulo de Lucas. Depois nós vamos ler o capítulo 1, verso 1 de Lucas. Tudo isso aqui, gente, vão anotando, tá? É importante para a matéria. E Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, onde ele fala dos dois tratados. O primeiro, Lucas, o Evangelho de Lucas, que é uma carta, né, do Novo Testamento. É um livro, na verdade, é um livro histórico. Os Evangelhos e o livro de Atos são livros históricos, o restante são cartas, né? Ele faz um tratado a alguém, a Teófilo, para defender a fé, para embasar agora para o povo judeu, diretamente uma carta endereçada com destinatário, né, remetente Lucas, com destinatário Teófilo, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas, sobretudo, ele é o Redentor que o povo judeu tanto esperava. Olha que legal isso. Mas vai na palavra Redentor, o significado de Redentor aqui. Principalmente para eles na época, né? Eu estou enchendo o quadro de informação aqui. Mas o Redentor era o libertador de pessoas antes do calendário das festas. Eu vou explicar isso aqui, tá? Jesus, eu vou ter que apagar alguma coisa. Mas isso aqui tem um significado importantíssimo. Por isso ele é o nosso Cristo Redentor. Quando vai lá para o Rio de Janeiro, quem já foi? É bonito, não é? Sim ou não? É bonito. Eu sei que é uma imagem. Nós não vamos adorar a imagem, gente, né? Que nem eu falo assim, eu adoro chocolate. Eu adoro chocolate. Alguém me repreendeu uma vez. Pastor, não podemos adorar. Eu adoro, vou continuar adorando. Eu só não vou idolatrar o chocolate. Mas é uma força de expressão, está dentro do meu idioma, e a motivação não é ficar adorando o chocolate. É porque eu adoro mesmo, eu gosto mesmo de chocolate. Aliás, quem não gosta de chocolate, né? É raro, né, irmão Kelvin? É raríssimo, né? Quem ganha uma caixa da Nestlé assim não devora. Vou fazer a propaganda para a Nestlé agora. Então, é lindo de ver o Cristo Redentor, mas há um peso significativo muito grande na palavra Redentor, porque o Redentor era alguém que poderia retirar um escravo, um preso, na época deles e na cultura deles, antes das comemorações das festas. Hoje, como é que se chama? No Natal tira lá os presos. É um outro termo. Como é que é o termo que se usa? Quem lembra? Vai ter o Natal, por exemplo, e aí o delegado lá, não sei quem, os juízes, né? Eles dão um período, né? Para esses sair. Até o final da aula a gente vai lembrar. Não me lembro desse termo. Quem... não, tem uma caixa de bombom aqui, irmão Paulo. Quem lembrar ia dar um bombonzinho. Então, todo Natal, os presos da nossa cidade, eles são
soltos para visitar a família, depois eles voltam, alguns não voltam, né? Tem tornozeleira eletrônica agora e tal. Mas é um induto, como é que é? Induto? Lembrei agora aqui. Induto, né? Induto de Natal. Mas não é só no Natal que tem. Tem na Páscoa, tem no Dia das Crianças, e assim vai. Então, Dia das Mães, isso, Dia dos Pais, também tem o induto do Dia dos Pais, do Dia das Mães. Graças a Deus a gente não vive isso, né? É triste demais isso, né? Claro que eles têm que pagar as penas deles, né? Mas, então está na lei desde que o mundo é mundo, né? Desde os tempos mais remotos, existia esse cara aí que assina a saída deles, ele é redentor. Porém, Cristo Redentor, a conotação, a definição para ele, olha a força que isso tem, gente, é de libertar as pessoas antes das comemorações judaicas, antes dos calendários deles. Tinha 4 festas, se eu não me engano, principais. É claro que tinha milhares de festas entre o povo judeu, né? Mas a festa, quem sabe? Uma aí? Não, tu não vale, irmão. Tu sabe toda a Bíblia. Tabernáculos, quem mais? Irmãos, teve o que no sábado aqui? Aprenderam, né? A gente prega ensinando e ensina pregando. Sábado eu preguei ensinando. Então, o que Jesus comemorou no dia da ceia? A Páscoa. Então, depois de haver ceado a Páscoa, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse. Então, ele estava no momento de uma festa judaica chamada Páscoa. Que é o que a Páscoa? Passagem. Passagem do que, gente? Povo de Israel. Que mais, gente? É passagem do povo de Israel. Passagem do povo de Israel, libertação do povo do Egito, glória. O anjo da morte era a 10ª praga, né? Todo primogênito homem irá morrer nessa noite, inclusive os animais. E Faraó tinha o seu primogênito também, né? Porém, toda casa que tivesse pintado, aspergido, sinal de sangue, ou na verga e nos marcos da porta, o anjo da morte naquela noite passaria por cima. Passat. Aquele que passa por cima. Passagem, que significa Páscoa. Glória a Deus. Então eles comemoravam, né? Até hoje eles comemoram. Tem lá ervas amargas para ele lembrar do tempo amargo que foi o Egito. Eles nunca mais esquecem daquele período. Eles viveram esse momento, né? Tem o cordeiro, né? Tipificando o Messias. Nem é o Cristo, é o Messias, né? Festa dos tabernáculos ou das cabanas, festa da Páscoa, dia de Pentecostes, né? 50 dias depois da colheita, eles tiravam o trigo lá, enfim. Então, eles esperavam, voltando agora aqui, o Cristo, o Messias Redentor. E nasceu gente. Também está lá em Gênesis. Aqui é um panorama hoje, tá? Depois nós vamos estudar isso detalhadamente. Está lá em Gênesis, no capítulo 4. Não lembro o verso agora. Quem achar aí me ajuda. Nascerá um... Vamos ler. É fácil de achar, né? Gênesis, capítulo... Ou é 3? É no 3, né? Capítulo 3, multiplicarei grandemente... Aqui, capítulo 3 de Gênesis, vou botar aqui, Gênesis 13 e 15. Quem achou pode ler aí. Isso.
Quem é este? Este está falando com quem aí, primeiro? Quem está falando? Não, quem está falando? Deus está falando. Com quem? Com a serpente. De quem está falando? Não. Está falando com a mulher de quem? Que nasceria do filho dela. Quem é este no texto? Quem tem uma versão diferente aí? Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isto... não, estou no 14, perdão. E porei intimamente entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente de novo. Está... Meu óculos embaçou aqui. Ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a tua semente. Este te ferirá. Quem feriu a cabeça? Quem é este no texto? Glória a Deus! Este é Cristo. Mais uma vez, Cristo aparece no Antigo Testamento. É interessante falar isso para Maria, para Eva. É interessante falar isso para Eva, porque no tempo de Jesus, o direito de nacionalidade era passado pela mãe. Então, se fosse filho de um romano com uma mulher judia, esse homem era judeu, porque ele era filho de uma judia. Entendeu? Para manter a nacionalidade, porque um homem poderia ter filho com mulheres de vários países, mas só os filhos da mulher judia seriam judeus. Por isso que essa profecia é para Eva, o filho a tua semente, no caso, dizendo que seria da descendência da mulher. Glória a Deus. Amém? Ou seja, Cristo é Deus, mas nós já estamos falando da humanidade de Cristo, que nascerá um, alguém tem essa versão aí? Nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar, e eles te ferirá a cabeça. O interessante é que todo o texto começa assim, porém inimizade entre ti e a semente. Então, Cristo foi concebido de forma sobrenatural, nós vamos chegar lá, nós vamos estudar isso, através do Espírito Santo, mas foi nascido de forma natural, normal, de parto normal. Amém? O menino nos nasceu e um filho se nos deu, Isaías 9, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu amo demais essa palavra. Se eu não me engano, é Isaías 9:3. Tem um hino, né? Do Rodolfo. Se vocês notarem esse fundo aí, eu coloco nos devocionais direto. Esse instrumental aí, de Isaías 9. Bênção de Deus, né? Certo, até aqui, quem nasce em Salvador é soterio. É cultura também, né? Não é só teologia, viu, gente? Soteriopolitano. Quem que tu é? Alvoradense. Quem nasce em Salvador. A irmã falou aqui para mim, um tempo atrás, pastor, eu nasci em Salvador, eu sou capixaba. Eu disse, não, tu é soteriopolitana, minha irmã. Que isso, pastor? Então, gente, é legal linkar esse sotério aqui, tá? Onde é que eu escrevi? Bem embaixo, aqui. Sotério, porque antigamente, há anos atrás, vamos colocar aí 20 anos atrás, eu andei pesquisando uns livros já, eu tenho lá em casa, não se estudava a cristologia sem a soteriologia. O que estuda soteriologia? Nós vamos ter uma matéria aqui, só de sotério. Onde é que ela está aqui? Deixa eu ver se eu acho que... Aqui. Lá embaixo. Biologia sistemática 5. Lá embaixo. Por que nós vamos estudar isso lá para baixo?
Depois, né, a teologia sistemática é uma forma didática de ensino. Vem uma coisa primeiro, bibliologia, teontologia, cristologia, e assim vai indo. Porque é o estudo da salvação, é o estudo do Salvador, Jesus. Então, a gente estuda ela em separado, depois de que aprende várias matérias. Antigamente se ensinava, se estudava junto com cristologia. Hoje não, se separa essa matéria, porque ela é relevante e importantíssima. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Vamos precisar do ajudante do dia, então, né? Bênção de Deus. Então, queridos, todos nós sabemos, né, que Cristo... Oh, Deus! Essa aqui eu acho que vai. Cristo também não foi? É um marco na história da humanidade. Pode. Vamos ver se vai funcionar. Semana que vem vai ter caneta à vontade aqui, tá? Cristo, me dá aí, Caleb. Esse aqui já era. Esse aqui é só mexer. Por hora tá. Cristo é um marco na história da humanidade. Como é que era lá nos livros? Antes de Cristo, ou é assim ou não é, Clarinha? Lá nos livros, né? Antes de Cristo e vou botar a cruz aqui. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes da cruz e depois da cruz. Quem gosta desse louvor? Eu amo louvor cristocêntrico. Eu fico ligado, vocês ficam cantando, né? Eu adoro essa melodia, essa música eu gosto. Eu não, eu gosto das letras. Fico ligado nas letras, se não tem heresia, se não tem coisa errada, se está antibíblico, né? Antes da cruz eu estava condenado. Depois da cruz, fui reconciliado, né? Enfim, essa letra é linda. Essa letra, se vocês pegarem ela todinha, ela é um poema, gente. Ela é linda, ela é cristocêntrica, ela é bíblica. Essa letra é demais. Esse é o Isaías 9, né? Então, tudo é antes dele e depois dele. E a Bíblia diz que tudo é por ele, para ele. Quem é ele? Cristo. São todas as coisas. Então, a relevância até não se dá tão somente depois de Cristo, mas antes de Cristo também. Tem gente que não, por exemplo, né, fala muito da vida de Cristo. Amém, glória a Deus. Da ressurreição de Cristo, mas a morte de Cristo foi importante. A morte de Cristo foi muito relevante. Ele morreu, de fato ele morreu. Ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, como diz lá em Joel, que nascerá o Filho do Homem, que ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E se cumpriu a profecia. Ah, pastor, mas ele morreu sexta-feira às 15 horas da tarde. A hora nona é 15 horas, né? A hora do judeu. Primeira hora, segunda hora, terceira hora. A nona era a hora do sacrifício do judeu. Os sacerdotes sacrificavam às 15 da tarde, né? Desde o início era assim. Se começava tarde de manhã, né? Começa e viração do dia, né? Difícil de nós entender, não tem como explicar isso agora aqui, vai muito tempo. Só que ele morreu exatamente na Paulo, então é vã toda a nossa fé, tudo aquilo que nós aprendemos. Ele de fato morreu e
ressuscitou, aleluia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Pela manhã foram visitar o sepulcro de Jesus. Eu gosto muito de uma versão de Marcos que diz que Pedro foi correndo. Por que será que Pedro foi correndo, né? Quando soube, Jesus disse, né? Tem um dos evangelistas que diz assim, chamai a Pedro e os demais discípulos. Oh, que legal isso. Por quê? Por que será, gente? Interessante isso, né? São pepitas de ouro que tu pega na Bíblia. Porque Pedro, antes da morte de Cristo, ele negou a Cristo. Ele estava mal. Diz que ele chorou copiosamente, amargamente. Cristo, o próprio Cristo, o libertador disse para ele, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E ele negou. Negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira, negou diante de uma criada, vieram prender Jesus e disseram, tu és um deles? Daí ele disse, não, tu conhece ele? Não, não conheço ele. Não, mas tu fala como um deles. Não adianta, né? A gente que é cristão, né? Não adianta tentar esconder que é cristão. Já viram isso, gente? Às vezes eu olho um filósofo, um homem grande, uma mulher entendida, assim, lá no meio das palavras, numa entrevista, tem uns termos, irmãos, que é só cristanês. Não é português, é cristanês mesmo. Quando fala em perseverar, rapaz, acendeu uma luzinha. Quem fala perseverar é crente, é cristão, é quem conhece a palavra de Deus. Aí daqui a pouco outra palavrinha, eu estava lá no hospital e eu estava anotando, uma senhora do meu lado, e falando umas palavras e tal, e tal, e tal. Eu disse, essa mulher é cristã. Não sei o que, essa mulher é cristã, eu pensei comigo, com certeza ela é cristã. Daqui a pouco ela falou, hoje às 7 da manhã eu estava orando pelo meu marido na igreja. Aleluia. Viu? Então, tu és um deles, tu conhece ele? Não, não conheço. O galo cantou e ele negou a Cristo, né? Negou a Cristo. Eu faço uma brincadeira, só uma brincadeira, tá, gente? Todo mundo já sabe. Não. Eu acho que foi que um dia a sogra de Pedro estava doente e Jesus entrou na casa dele e curou a sogra. Não, mas ele negou a Cristo e depois o próprio Cristo, quando ressuscita, diz, chamai a Pedro e os demais discípulos. E se vocês lerem a história, ele narra que Pedro saiu correndo na frente de todos os discípulos para ir ao sepulcro de Jesus e ele para no meio do caminho. Para, os outros discípulos andam e vão aonde está Marta e Maria, que também mandaram chamar a Pedro e os discípulos, porque foi Marta, Maria, Madalena e a mãe de Jesus que foram visitar o quê? O sepulcro, a pedra do sepulcro. Vamos estudar tudo isso. E ele aparece, né? Ali, só que Pedro para no caminho, os demais discípulos vão até lá depois. Depois vai Pedro. É interessante isso, porque ele realmente negou, ele estava psicologicamente muito abatido. Não tenham dúvida quanto a isso. Tanto é que depois, no dia de Pentecostes, quem é que se levanta lá? Cheio de fé, com uma palavra cristológica. Oh, glória a Deus, Pedro agora assume a liderança da igreja. Por isso que a Igreja Católica fala que Pedro é o líder, porque depois da ressurreição de Cristo, quem se coloca de pé, quem se destaca aos demais discípulos, é Pedro. E realmente ele tem uma liderança natural. Queridos, a questão aí da cristologia e agora eu já nem sei qual é o vermelho, viu, Caleb? Ou se os dois falharam. Os dois falharam. Os dois já falharam aqui, Caleb. Não falha. O verde é a esperança? O verde é a esperança, o verde não falha. Glória a Deus, o verde não falhou. Da cristologia para a sotério. Traçar um pouquinho dessa diferença. Eu gostaria de ler com vocês Lucas 1:1.
Mateus, Marcos e Lucas. Olha que interessante o que Lucas vai defender. Assim como nós subentendemos na última aula, que o Evangelho de João foi uma defesa da fé, ele foi um apologeta, né? Nós somos também, né? Defendemos a nossa fé. Ele defendeu que lá no finalzinho, a vinda do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como o Deus Espírito Santo, né? A substituição do Filho pelo Espírito Santo aí na face da terra. Lucas 1:1, na minha versão, gente, eu indico, viu? NVI para todo mundo usar, né? Tá vindo as Bíblias novas aí, usem a NVI para todos nós ler na mesma versão, entender a mesma coisa. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Verso 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei. Quem é eu aí? O próprio. Quem está escrevendo a carta? Lucas. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato. Alguns vão ter a versão que diz um tratado. Isso? Um tratado, um testamento, um tratado ordenado. Ó excelentíssimo Teófilo, essa carta, ou esse livro que Lucas escreve, foi escrito a Teófilo, para que tenhas as certezas das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, cristologia agora é novidade no meio do judaísmo. O Messias chegou, se apresentou, está prestes a nascer, e eles ainda estão esperando um Messias. Notem que Lucas fala do que? Da humanidade de Cristo. Ele, se vocês pegarem, já notaram nas apresentações de criança? Vai ter sábado aqui, uma família inteira vai vir, uma apresentação de criança. Que texto a gente lê? Vira a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 2. Vira a tua Bíblia aí, a página. O que diz aí? Lucas capítulo 2. O nascimento de Jesus. O Lucas, ele defende a humanidade de Cristo. É o único que traz detalhes sobre o nascimento, sobre o prenúncio, o relato. Se vocês olhar aqui, eu sei, gente, que esses subtítulos que tem aí são os títulos da Sociedade Bíblica do Brasil. No original não tem. Isso aqui é para a gente se achar nas histórias, tá? Mas diz ali, ó, o nascimento de Jesus é predito. É aquela conversa do anjo que vem, que fala com Maria. Como é que era o nome da tia de Jesus? Jesus tinha tia, claro. Não. Ela era prima. Agora eu me confundi. Maria e Isabel. E eram primas, perdão, gente. Primas. Vai nascer o primo? Como é que é o nome dele? Oi, gente. Cristologia agora. João, que vem se tornar João Batista. Como é que era o nome do pai de João? O anjo vem, como é que era o nome do anjo? Para aí, para tudo. Bíblia, gente. Teologia. Era com Z, o irmão falou. Já é o início. Zacarias. Vem o anjo e fala com Zacarias e diz que, vai te nascer um filho. Ele não crê, ele fica mudo. Fica mudo. E aí alguém dá uma tabuinha para ele, ele escreve o nome do filho. Se chamará João. Olha que legal. E aí depois que nasce, volta a voz, né, dele. Mas aí tem um encontro de Maria. Jesus estava no ventre de Maria. Certo? E João, que depois veio se chamar João Batista, porque batizava, estava no ventre de Isabel.
E aí tem um encontro e o Espírito Santo toma a vida delas ali, de forma sobrenatural, né? E enfim, depois desse relato ali, está lá Simeão e Ana, são dois velhinhos de avançada idade, esperando entrar a glória do Senhor no templo, né? E esperando o Messias. Quem conta esses detalhes todos é Lucas. Então, quando entra o menino Jesus, eles dizem, agora pode despedir o teu servo, Deus. Talvez eles eram bem velhinhos já, né? Eles não eram casados. Até tem algo interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho. Rapidíssimo aqui. Cântico de Zacarias, Cântico de Maria. Simeão e Ana eram bem velhinhos. E ela, gente, era viúva e tinha casado com uma idade avançada. E tu percebe que a tadinha ficou casada por muito pouco tempo. Olha aqui. Tadinha não, ou abençoada, já nem sei mais. Capítulo, os irmãos estão atentos, verso 25. Isso, Simeão e Ana, 25, vamos ver. E ela dizia isto, é obra do Senhor, agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ele deve estar um pouquinho antes. Isso. É legal essa parte aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Verso 18. Eu estou no capítulo 1, tá? De Lucas, verso 18, diz assim, Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui enviada para transmitir as boas novas. Mas não é aqui ainda, gente. Jesus, depois eu vou... Aqui está falando de Zacarias, né? Eu estou... Simeão e Ana, gente. Capítulo 2. Isso. 2:25, eu li 1:25. É isso? É por aqui. Quem achar aí, dá um glória aí, tá? Amém. Eu não vou conseguir procurar aqui. Ela já era bem avançada de idade, já recém tinha casado e estava viúva agora. A gente faz um cálculo ali. Ela tinha pouco tempo, mas ela queria ver o quê? O Cristo. Ela não queria morrer sem antes ver o Cristo. O glória. 2:36? Pode ler, parei. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer, era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Faz a conta aí, gente. Quantos anos? Tá aqui, né? Ela ficou 7 anos casada só. Foi bênção, então. 7 é o número da bênção, está dizendo o irmão aqui. Mas ela queria ver a glória do Senhor. Gente, quem conta os detalhes, todos esses detalhes minuciosos nos evangelhos sobre Cristo? Lucas. Lucas faz um tratado, sabe do quê? Jesus, agora já nem sei qual. Da cristologia, da missão de Cristo, do Messias. Agora, Atos 1:1. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos, né? Atos 1:1, capítulo 1 e o verso 1. Coisa boa é aula, estudo bíblico, todo mundo com a Bíblia na mão, abrindo capítulo, versículo, por isso que se não tiver Bíblia e leitura da Bíblia, tem que ter leitura da Bíblia, né? Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja bíblica, né? Graças a Deus. Eu gosto de ouvir palavras bíblicas que o pregador volta para o texto, a igreja acompanha no texto,
Amém? Ler o texto, hein, Caleb? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. A palavra é expositiva, tem que ser assim. Atos 1:1 diz assim. Quem quer ler numa outra versão aí que não seja NVI? Tu quer ler, Clarinha? Com o microfone. Não precisa ter medo de microfone, não está na frente do público aqui. Vai, Clarinha. Não, é que tem que sair no vídeo. Não tem problema. Então tá, pode falar. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo... Deu? Tá ótimo. Fiz o primeiro... Olha o que tem... Volta para o texto. Fiz o primeiro tratado, ó... Qual foi o primeiro tratado? Falando da cristologia, do Messias. Ele queria provar que Cristo era o Messias. Lucas, no Evangelho de... Acompanha comigo, gente. Lucas. Nascimento de Cristo, Simeão e Ana, toda aquela história que a gente estava contando. Ele dá detalhes, ele fala dos milagres de Jesus, da vida de criança de Jesus, da humanidade de Cristo até, né? E agora, o que ele lembra? Ele escreve outra carta a quem? Teófilo. Quem era Teófilo? Vocês não vão perguntar. Estudei tanto para dar aula, gente. Teófilo era um oficial, era um homem muito importante, que tinha muita relevância, e a palavra estava vindo, ou a história estava vendo distorcida nos ouvidos dele. Normal, né, gente? Normal. Então ele fez um tratado, ele escreve uma carta, ele faz uma defesa da fé. Olha o que a irmã leu ali, das primeiras coisas que Jesus fez, né? Aí, perfeito, das primeiras coisas que Jesus começou a fazer. Exatamente, começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas traz o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que a gente, quando vai ler, diz assim, ó, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus. Todos os evangelhos são de Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos. Mas todos são Evangelho de Cristo Jesus. Então, Atos também é um Evangelho de Cristo. Porque ele diz, ó, eu fiz o primeiro tratado, agora eu estou fazendo o segundo. Das coisas que ele começou a fazer, mas agora as coisas que ele vai terminar a fazer. Então, a primeira parte fala da cristologia em si, do assunto ou da doutrina de Cristo. A segunda vai falar da soteriologia, que é a obra de Cristo. Primeiro a humanidade de Cristo, a vida de Cristo e depois a obra de Cristo. Amém? Através da obra de Cristo e não das nossas obras, é que nós somos salvos. Somos salvos pela graça, né? Não por obras, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, é pela graça de Deus. O que é a graça? O favor imerecido. Eu não merecia, mas ele escreveu lá uma carta de alforria. Não foi só a princesa Isabel, 1800 e alguma coisa, né? Ou já era 900, já nem sei. Na nossa aqui, no Brasil, né? Princesa Isabel escreveu uma carta de alforria para libertar os escravos, né? Mas ainda tinha o escravo da orelha furada. Gente, nós somos escravos da orelha furada. Sabia? Não sabia, eu vou te falar hoje. Se vocês não sabiam, eu vou te contar hoje. Eu sou escravo da orelha furada.
Vocês são escravos da orelha furada. Eu me emociono de falar isso, sabia? Porque ele nos libertou, mas o libertador, o redentor, ele vinha e soltava, ele dizia assim, ó, eu vou te vender como escravo para outro senhor, mas ele gostava tanto do senhor dele, que ele dizia, não, eu não quero ir, eu quero ser teu escravo pro resto da vida. Então eles furavam a orelha do escravo, e aquilo era de propriedade dele, exclusiva dele, ficava até o final da vida com ele, a família dele também junto com ele. Então tinha gente que gostava de ser escravo, porque era bem tratado mesmo como escravo. Já não digo que sou escravo, mas são filho, são amigo. E nós somos escravos da orelha furada, irmã. Cristo nos libertou do pecado, claro, da morte, de tudo isso, mas nós queremos ser servos desse Senhor, do senhorio de Cristo Jesus. Aleluia. Ali na redenção, os redentores iam ali. Chegavam os barcos no Rio Guaíba e naquela área ali se vendia os escravos, era um comércio de escravos. Vendia-se e comprava-se pessoas para trabalho, para escravo. Mas também tinha escravos da orelha furada. Olhavam e diziam assim, não, esse escravo é do Luciano, ninguém toca nele. Ele era um homem livre que optava ser livre. Exatamente, ele podia ser livre já, né? Ele já não era mais propriedade, mas optava por continuar, e ele podia ter a vida dele normal, porém queria ser servo daquele senhor, porque amava aquele senhor, certamente ele amava aquele senhor. Certo, gente? Vocês querem dar uma parada para o cafezinho? Sim ou não? Não? Arrumar a máquina? Não, tem outro cafezinho aqui, irmãos. É que eu quero um cafezinho daquele ali. Então, queridos, basicamente o que nós vamos aprender é um panorama, a primeira aula. Primeiro, pré-existência de Cristo. Ou seja, que Cristo já existia. Na nossa cabeça, né? Ah, Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus. Não, ele já estava na criação. Ele apareceu, né? Isso. Depois, a pré-existência, a gente fala em pré-existência, a gente está falando aqui de eternidade, né? Eu sei que eu vou falar uma coisa que alguns já sabem, mas a repetição é didática e tem gente nova começando. O que é a eternidade? Não ter? Também, mas a eternidade é futuro e passado, eterno. Nós não vamos para uma eternidade. Mas a Bíblia diz, pastor, o termo correto é nós irmos para uma Caleb não vale. Nós vamos para uma imortalidade, porque eternidade é não ter início de dias, e nós tivemos um início. Eu tive um início, dia 17 de novembro de 1980, foi o meu início. Bah, faz tempo, né? Glória a Deus por esse dia. O teu dia também, cada um de nós. Mas nós não vamos ser eternos, porque nós tivemos um início. Cristo é eterno. Então vamos falar da pré-existência de Cristo. Eterno com Deus. As profecias, vocês já leram uma aí? Profecias, ó, vou botar uma aqui, ó, Gênesis 3:15. Quem profetizou? O próprio Deus. O Deus profetizou a respeito de Cristo. Vamos ter um panorama sobre as teofanias. O que é isso, pastor? Aparições de Cristo no Velho Testamento. Não é? Se ele já existia, por que não apareceu? Não apareceria, né? Olha que como começa a encaixar na nossa cabeça. Mas aonde que ele apareceu? Tem várias passagens. É doutrina bíblica por quê? Doutrina.
tem que ter mais de 3 passagens bíblicas. Tem muito mais, gente. Anjo do Senhor, com A maiúsculo no Velho Testamento, é o próprio Cristo. O anjo que apareceu para Agar no deserto é o próprio Cristo. O anjo que apareceu para Melquisedeque, para Abraão, exato, sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Não, lê em casa, Hebreus 7. Leia em casa. Está falando de que teofania, Deus, fanias, aparecimentos de Deus no Antigo Testamento. Eu tenho que andar um pouquinho aqui. Avisos dos anjos. Exato. Aparece tanto no Velho quanto no Novo. É interessante que Abraão não diz que Abraão viu o anjo do Senhor, diz que viu Deus. Viu o próprio Deus. Assim como Jacó. Outra teofania. Lutaste, ele lutou, não foi com o anjo. Ele lutou com o próprio Deus. Lutaste com Deus e venceste. Extraordinário isso, né? Nós vamos aprender sobre isso também. É o próprio Cristo aparecendo. Anjos, aqui também cabe, né? O anjo mensageiro. Qual é o anjo mensageiro? Gabriel, né? Apareceu a Zacarias, que apareceu a Maria, anunciando quem? A José. Quem? O próprio Cristo. Falando do quê? Da concepção. A Bíblia diz que eles estavam desposados. Ixi, rapazes. Eles eram noivos, gente. E eles eram um noivo atípico, assim, de cristão. Não sei se eu estou falando uma bobagem aqui. Tem coisa que não mudou. Não mudou. Sexo é só depois do casamento. Isso não mudou. Não vai mudar. Namoro cristão, como é que é? Vegetariano. Não mudou, gente. Não mudou. Eu casei assim. E na igreja tem muita gente que casa assim, e a igreja vai continuar ensinando isso. Quando eu vejo casais na igreja, eu ensino. É assim, a vida cristã é desta forma. A palavra de Deus, ela é intransferível. Nós não vamos mudar a palavra de Deus por causa das pessoas. Ah, mas eu vou ficar noivo 2, 3 anos. Não me importa. A Bíblia diz, Paulo diz, né? Se é melhor casar do que andar abrasados, né? Então, casa logo, né? Enfim. Mas nós não vamos mudar. Namoro cristão é namoro vegetariano. É assim que funciona. Concepção, ou seja, o Espírito Santo, né? Agora eu vou andar. O anjo teve que intervir nesse negócio aqui. Para falar com José. Imagina. Tua mulher está grávida. Mas eu nem toquei nela. Eu sou noivo dela. E agora ela está grávida. Ia dar uma paranoia na cabeça do homem, né? Ele ia ter... Já pensou? Já pensou? Ele já se lembrou lá do crime passional. Que na lei é mais brando, né? O crime passional. Não sei se você sabe. Matou por motivo que não foi fútil, né? Por uma traição. O anjo interviu e disse, não, calma. Calma, o Espírito Santo lhe concederá e dará à luz a um filho e se chamará Jesus. Né? Ele teve que... tá de parabéns mesmo. Mas ele entendeu, né? Ou seja, ele foi preparado, ele era como um homem comum, um carpinteiro. Ele era temente a Deus, né? O próprio Deus falara com ele, né? Então o anjo teve que intervir. Ele viu o anjo, gente, falando com ele, para que, ou seja, Deus preparou o nascimento de Cristo, o nascimento virginal de Cristo Jesus.
Deus preparou, a Bíblia diz que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, o mundo todo foi preparado, os romanos, o César Augusto, que era do tempo do nascimento de Cristo, a gente vai ver isso também, fez um recenseamento, um alistamento, um IBGE, assim, com todo aquele povo, e eles tiveram que sair de um lugar para o outro, porque eles pertenciam àquela região e eles deveriam alistar-se, por isso que eles fazem aquela viagem naquela noite, ou seja, estava tudo preparado por Deus. Ele tinha que nascer em Belém, ó Belém Efrata, que deu à luz a Cristo Jesus. Isso é lindo demais. Concepção, nascimento. Onde Jesus nasceu? Num bercinho daquela loja, aquela loja top que tem aí, não vou fazer propaganda, de crianças, né, de berço. Não, nasceu numa O que é uma manjedoura? A manjedoura é o coxo, é o lugar do animal comer, tanto do boi quanto do cavalo. A Bíblia diz que não havia lugar na estrebaria e na estalagem. A estalagem era mais ou menos como se fosse o estacionamento dos animais. Então ele nasceu na estrebaria, que era onde os animais dormiam, comiam, imagina. Tudo, foi ali que ele nasceu, né? Tudo isso apontando para o judeu lá. O Messias, o Machia, o ungido, ele não é um líder político, ele não é rico, não, ele é pobre, ele é filho de carpinteiro, tudo fora dos padrões do que eles esperavam ser o Cristo, né? Então, vamos falar da infância. Aqui acabou o quadro. Infância. Eu quero falar de um assunto aqui da vida. O prenúncio da morte. A morte e ressurreição. Gente, uma aspas aqui na palavrinha ressurreição. Sabe quando alguém está morto ali, vem alguém, ora e vive de novo? Vocês creem nisso? Já aconteceu isso muito. Na Bíblia, então, estava lá o filho da viúva de Naim. Quem conhece a passagem, né? Não tinha nome, né, a mulher. Filho da viúva de Naim, disse que Jesus estava passando, tocou o esquife. O que é o esquife? O caixão. E ela era viúva e tinha só um filho. Imagina que dor. Né? É uma pregação linda. E Jesus toca, e a Bíblia diz que ele ressuscitou. Na verdade, ele não ressuscitou, tá? Verdade. Vou explicar. Dorcas fazia coisas nobres, trabalhava com as mãos, diz que ela morreu e veio Pedro, né? Orou por ela, ela ressuscitou. Na verdade, ela não ressuscitou. Ela não ressuscitou, tá pegando? O Eutico estava lá ouvindo Jesus, já era assim, o pastor Daniel começa a pregar 10 horas, pastor, acaba logo esse negócio, 10h15, 10h20, ele não aguentou, gente, ele dormiu e caiu de uma janela, ele estava escutando a pregação em cima de um eirado, né? E caiu, está ali em Atos, tá? Caiu, bateu cabeça e morreu. Paulo foi lá, ainda bem que Paulo estava lá, né? Glória a Deus. Orou por ele, ele ressuscitou. Não, ele não ressuscitou. Todos esses, tem outros, né? Tem vários, eu citei 3 aqui. Todos esses não ressuscitaram. Porque ressuscitar é viver e nunca mais morrer. Esses tornaram a viver novamente. Sim. Bíblia, só 2 não provaram a morte. Uma caixa de bombom aqui agora.
2 não provaram a morte, e a Bíblia diz, em escatologia a gente aprende, que esses 2 estarão no período da tribulação, porque eles ainda não morreram. Elias foi não é transladado, é trasladado. Só Eliseu quem viu. Num carro de fogo ele subiu. O carro de fogo separou os dois, ele subiu. Isso, perfeito. Parabéns, Caleb. Ele subiu. Mas ele foi trasladado, ele não provou a morte. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Simples assim. Tomou para ele. Ele não morreu também. Alguns vão dizer assim para mim, tá aí Moisés, pastor. Não. Moisés morreu. A única diferença é que Deus tomou o corpo de Moisés, sabiamente, porque eles iam adorar, idolatrar o Moshe. Que o Moshe era um líder mesmo, era um homem, era o Messias da época. Então Deus sepultou o corpo de Moisés. Deus, ele escondeu, o Satanás até quis pedir o corpo de Moisés. Deus não permitiu. Ninguém sabe. Até os dias de hoje está escrito na Bíblia, claro, os dias que foram escritos. Então, o único que ressuscitou foi Cristo Jesus de Nazaré. Amém? Queridos, agora rapidinho, 10 minutos, por incrível que pareça, eu vou passar um vídeo da Globo para vocês. Mas é uma matéria completa. Ô Caleb, coloca lá na tela para nós o Santo Sudário. Abra a Bíblia comigo, Mateus capítulo 27, versos 57 e 58. Fala da ressurreição de Cristo e de um lenço de linho fino. Quem sabe que enrolou o corpo de Jesus nesse linho aí? José, da cidade de Arimaté. Diz que ele era muito rico e ele tinha um linho, um pano muito fino. Alguém lê para nós. Mateus 27, 57 e 58. Vai falar desse pano. Gente, vocês vão encontrar na Bíblia. A irmã Fabiana, faz por favor, lê João 20, capítulo 20, versos 6 a 8. João, só tu. João, capítulo 20, verso 6. Vocês vão encontrar várias passagens mostrando que Jesus foi envolto nesse linho, nesse pano. E a gente tem olha lá, todo mundo consegue enxergar? Não? Está na frente? Vamos tirar o quadro agora, então. Parei.